JP trouxe um presente para a gente hoje, que é o querido pastor Venceslau Andrade. Ele vive em Dubai, está no Brasil, e olha o presente, veio ministrar aqui. Quero que ele fique de pé, por gentileza. Ele está acompanhado com uma equipe, fiquem de pé aí os irmãos, tem até gente de Balneário Camboriú que veio também. Deus abençoe, que alegria recebê-los aqui, muito bom, glória a Deus. Eu vou pedir que ele venha para cá para ministrar a palavra. Glória a Deus, muito bom receber esse servo de Deus aqui. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta tarde. Quem pode dizer amém, diga amém. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, você está em casa. Aplauda ao Senhor pela vida desse servo de Deus. Quero saudar a igreja com a bendita paz do Senhor, amém? Bem, meu nome é Venceslau Andrade. É uma honra, pastor, estar aqui hoje, ser recebido pelo pastor, por essa equipa toda. Acima de tudo, pelo facto do pastor ter confiado num desconhecido. Muito obrigado, pastor. Obrigado à igreja por terem tirado esse tempo para estar aqui hoje, amém? Eu não sei se a equipa colocou uma apresentação rápida a meu respeito, para conhecerem a pessoa que vai estar a falar para vocês. Eu vou deixar que o vídeo passe e depois nós vamos continuar, amém? Bem. Das melhores e maiores experiências da minha vida, eu vim aqui na comunidade do Mayumbe, em Angola. E é uma comunidade muito carente, tem muitas crianças aqui, famílias extremamente necessitadas. Quando a gente chegou aqui, era tudo mata, com essas casas de chapas aqui. A primeira coisa que a gente fez é trazer energia aqui para a comunidade. Colocamos as luzes, a energia em todas as casas. Eu não quero me habituar com isso. Eu não quero nunca olhar para isso como uma naturalidade de agir aqui comigo. Eu quero que isso continue a acabar. Eu quero que isso continue a acabar. É isso que eu quero. Amém? Nós viemos falar de Cristo, amém? Isso é que importa, mas rapidamente fizemos ali uma breve apresentação. Obrigado. Uma breve apresentação daquilo que nós temos feito pelo mundo, por Angola, de onde eu sou, amém?
E falando nisso, eu não estou a andar sozinho, estou com uma equipa grande. Eu vou pedir que a equipa se coloque em pé, por favor. Toda a equipa. Obrigado. Tem o pessoal aí que vive em Portugal, fazem parte da equipa de Portugal, Marjolaine e Alicia, minha afilhada. O JP faz parte da equipa do Brasil, JP Connect, não é? O professor Augusto faz parte da CODEVI, que é uma escola de liderança que nós temos, é o nosso representante aqui da Unidade do Brasil, nosso parceiro. E o Marcão é um irmão que a vida apresentou-me e vai comigo em todo lado. Marcão também é brasileiro, do Rio de Janeiro. Bem, meus amados, eu não vou roubar muito tempo. Eu gostaria então de refletir rapidamente alguma reflexão da parte de Deus, amém? Eu vou pedir que abramos as nossas Bíblias em Filipenses e vamos ler do versículo 1 até o 18. Filipenses, temos a projeção, se não tivermos, então temos a projeção de Filipenses 1 até o 18. Filipenses 1 a 18. Já. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe com os bispos, diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por Jesus sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável a afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aprovais as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiças que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Jesus. E quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confinadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas
que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Palavra do Senhor. Deixa, por favor, este versículo. E quero pedir à igreja para repetir esse versículo, por favor. Mas, que importa? Amém? Salmos 144 diz que Davi lutava com o braço, com as mãos e com os dedos. Com os dedos, quando tinha que lutar com os espíritos. Sabemos daquele espírito que incomodava o rei Saul. Era necessário Davi tocar a harpa. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto eu vou estar aqui a falar da palavra, eu gostaria que o nosso levita aí batalhasse conosco aqui. E assim vamos estar os dois a trabalhar. Amém? Amém. Meus amados, vamos orar. Inclinem as cabeças, por favor. Amado e bendito Pai, nesta noite nós te rendemos graças. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós achegamos até a tua casa, casa de oração, casa de relacionamento, casa de fortalecimento, casa de união. Chegamos aqui para ouvir da tua palavra. A nossa oração é que o Senhor nessa noite fale conosco. Use este teu servo, este que não é digno, Deus, de falar do teu santo nome, este que não é digno de desatar as tuas sandálias, Deus. A minha oração é que o Senhor possa estar com ele. A minha oração é que o Senhor possa falar por intermédio da vida dele. Que nesse momento, Deus, que eu desapareça e que tão somente o Senhor fale para a sua igreja. Repreendemos todo tipo de distração nesse lugar. Repreendemos tudo aquilo que não tiver a vir dos altos. E que essa palavra dita, Pai, possa ser como aquele terreno onde a semente caiu e frutificou. Que haja aqui pessoas que saiam restaurados. Que haja aqui pessoas que saiam daqui, Pai, com uma palavra de encorajamento no poderoso nome de Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os santos digam amém. Apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai exortar a todos nós que falemos de Jesus. E o tema da nossa mensagem é fale, 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 fale. Este é o tema. Falar do quê? Falar de Jesus. Somos convidados para que falemos de Jesus em todo lugar. Não só aqui no púlpito, não só em nossas casas, não só na escola, mas no trabalho, nos transportes, nos passeios, nas férias, aonde nós formos e tivermos oportunidade, devemos falar de Jesus. É o texto que nós acabamos de ler. Fala de Jesus. E para falarmos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é a temática da comunicação. Falar de Jesus não é só uma questão de abrirmos a Bíblia e começarmos a falar. É muito mais profundo. Quando nós lemos no primeiro versículo, nós vamos ver como é que Paulo começa a sua comunicação. Comunicação.
A comunicação, meus amados, revela quem tu és. A forma como nós nos comunicamos revela quem tu és. Se eu estiver diante de uma pessoa, e me perdoem, e ele chega, começa, fala aí rapaz, qual é a tua? Eu automaticamente já saberei quem é esta pessoa, sim ou não? Sem ele falar qual é a profissão, sem ele falar onde é que ele mora, sem ele falar de onde é que ele vem, mas a forma como ele vai se comunicar, eu automaticamente vou dizer, esse cara é isso, esse cara é um bandido, esse cara é uma pessoa responsável. Quando alguém chega, olá, muito boa tarde. Ele não disse que ele é educado, mas a forma como ele se comunica, automaticamente nós vamos dar conta que estamos diante de uma pessoa educada. Comunicação. E Paulo, quando ele apresenta-se em todas as cartas, automaticamente ele denuncia quem ele é. Eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo. Paulo, quando chega, ele começa, graça e paz. Paulo, quando ele chega, ele diz, eu sou servo de Cristo. Muito antes de Paulo começar a falar o que lhe levou naquele determinado lugar, nós já sabemos que nós estamos diante de um mensageiro de Cristo. Como tem sido a sua comunicação? Quando você chega nos lugares, será que no teu olhar as pessoas conseguem ver Cristo? Será que quando você fala, as pessoas conseguem ver Cristo? Ou quando você fala, precisaremos de muito tempo para sabermos que você é cristão? E aqui o texto está nos a exortar que falemos de Jesus. Que falemos de Jesus. Versículo 1 diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Pronto, começou o diálogo. Eu automaticamente já saberei me posicionar. As pessoas que estão a falar comigo automaticamente saberão se posicionar. E por vezes eu vou dispensar abrir a Bíblia, porque eu já sou uma Bíblia ambulante. Amém? Eu já sou uma Bíblia ambulante. A minha vida já começa a ser um reflexo. Como é que nós vemos Cristo na tua vida? De que forma? Paulo, neste texto, ele exorta toda a igreja para que sejamos todos mensageiros de Cristo. Que sejamos todos mensageiros de Cristo. Não só no falar, não só quando estamos aqui na igreja, mas no dia a dia. Paulo, ele mostra que ele próprio é a mensagem de Cristo Jesus. E nós nessa noite, como igreja, estamos a ser desafiados para que nós sejamos mensageiros de Cristo. Eu tive contato com uma informação que na China, um grupo de missionários foram proibidos para falar sobre Jesus, sob pena de cortarem a língua deles, pastor.
E eles disseram: podem cortar a língua, que nós vamos continuar a pregar o Evangelho com as mãos. E eles disseram: vamos cortar as mãos. Eles disseram: se vocês cortarem as nossas mãos, nós vamos tatuar a mensagem de Cristo no nosso corpo. Com quem diz: eu sou a mensagem. Eu tenho que ser uma mensagem. Não importa o lugar, não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importam as pessoas, eu tenho que ser sempre uma mensagem, um mensageiro de Cristo Jesus. É aquilo que Paulo está a nos exortar nesta manhã. Só que a grande notícia, a boa notícia, é que o mensageiro de Cristo é perseguido. O mensageiro de Cristo é perseguido. Lá atrás, a perseguição foi muito mais dura. Mas hoje, ainda há dureza para os mensageiros de Cristo em determinados lugares. E nós temos visto que temos irmãos que não conseguem falar de Cristo de forma livre. Por quê? Porque o sistema do país, porque os opressores ou cortam a cabeça, mas mesmo assim as pessoas continuam relutantes. E nós que temos essa liberdade para falar de Cristo, nós não falamos de Cristo. Quando tem pessoas no Corno da África, tem pessoas em países islâmicos a morrerem por conta dessa mensagem, nós não falamos dela. Viemos no domingo à igreja, ouvimos a palavra, voltamos para as nossas casas e não colocamos em prática o ID. Todos aqui são mensageiros dessas boas novas. Amém? E o que ele está aqui a nos mostrar é que as perseguições não nos podem parar. As perseguições não nos podem parar de falarmos da mensagem de Cristo. E ele vai apresentar e vai nos desafiar, porque ele está na prisão e ele continua a falar da mensagem de Cristo. E há uma coisa que eu aprendo aqui com ele, é que o sofrimento santifica a tua fala. O sofrimento santifica a tua fala. O que é que isto quer dizer? O facto de você sofrer por essa mensagem e as pessoas conseguirem ver, não tem como nós não vermos que esta pessoa é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. Eu, quando vejo pessoas a morrerem por conta desta mensagem, não tem como essa mensagem não ser vista neste ângulo de que estamos diante de uma pessoa obediente à palavra de Deus. E é na dureza, é na perseguição, é no sofrimento, onde você é fortificado nessa caminhada. O melhor lugar para você ser fortificado nesta mensagem é no sofrimento. É fácil percebermos isso. Basta que olhemos para os momentos difíceis da nossa vida. Quando nós olhamos para a esquerda não tem solução, olhamos para a direita não tem solução, olhamos para trás não tem solução, olhamos para frente não tem solução, a opressão vem, os impostos vêm, a cobrança vem, o médico diz que não tem solução. É nesse momento que a gente consegue ver que só existe um único caminho.
que só existe uma única pessoa capaz de nos tirar desta situação. E quando nós saímos dessa situação, sem as nossas forças, sem a nossa inteligência, sem dinheiro nenhum, nós glorificamos, nós acreditamos, nós vemos efetivamente a fidelidade de Deus e reconhecemos que, afinal de contas, existe um Deus que tem zelado, tem olhado e tem visto as minhas dificuldades. Não vamos fugir o sofrimento. Não vamos nos desviar da palavra, do caminho, por conta do sofrimento. Pelo contrário, vamos transformar as nossas dores em adoração a Deus. Amém? Vamos transformar as nossas dores em oração a Deus. E Paulo vai apresentar algo muito interessante. Ele vai dizer, no versículo que eu pedi que a igreja lesse, que vão aparecer vários tipos de pessoas a falar de Jesus. Vão aparecer impostores, vão aparecer aldrabões, vão aparecer falsos, vão aparecer calúnias. Mas ainda assim, é do meu Jesus que está sendo falado. E isso me estimula para não olhar para a minha condição. Isso me estimula para não olhar na forma em como eu me encontro, para que eu fale de Jesus. Por quê? Porque é o nome de Jesus que vai estar sendo pregado. E há pessoas que só vão ouvir falar de Jesus por intermédio da tua vida. Há pessoas que só vão aceitar Jesus porque Deus vai ter que usar a tua vida. Então não nos limitemos. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, meus amados. Não nos limitemos, vamos falar de Jesus. Eu tenho que sair aqui deste lugar convicto. Eu tenho que sair aqui deste lugar sabendo que há pessoas lá fora que precisam aceitar Jesus, e serei eu a pessoa que vai ser usada para falar de Jesus na vida dessa pessoa. Amém? Vamos falar de Jesus. Eu não sei se a igreja conhece o discípulo de Decápolis. Discípulo de Decápolis é aquele cara endemoniado. A palavra em Marcos 5 vai mostrar uma história que Jesus certa vez foi até um determinado lugar, e neste lugar Jesus encontrou-se com uma pessoa que estava endemoniada. Marcos 5, por favor. Esta pessoa vivia criando uma grande confusão naquela região. Eu acho que eram uma legião de 2.000 demônios ou qualquer coisa assim. Diz a palavra, temos que examinar bem, mas fala aí em 2.000. Perturbavam, ele vivia em sepulcros. Ninguém conseguia acorrentá-lo. E ele bagunçava tudo. E quando Jesus chega para essa pessoa, Jesus cura essa pessoa. Ele tira os demônios e manda todos os demônios para os porcos. E esse homem, diz a palavra, que ele foi até Jesus e disse: eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. E Jesus olhou para ele e lhe disse: você não precisa vir comigo.
vai até a tua cidade. Diz a palavra de Deus, ele era de Decápolis. E ele foi até a essa cidade e começou a pregar o Evangelho. O que é que eu quero dizer com essa história para você? Eu quero dizer, amada igreja, que você não precisa ouvir o Evangelho 2 vezes para começar a falar de Jesus. Você não precisa ouvir a palavra 2 vezes para começar a falar de Jesus. Esse homem que a Bíblia apresenta, ele ouviu uma única vez. Ele encontrou-se com Jesus uma única vez. E ele entendeu que aquilo que ele viveu, a transformação que ele viveu, ele não poderia morrer com aquilo sozinho. E ele voltou à sua cidade. Diz a palavra, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Continua, por favor. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se. Continua. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Nesta noite eu quero te dizer que a condição daquele endemoniado não se compara com a tua condição, porque ele estava em pior condição do que você.
você nem tem 2000 demônios, você nem vive em sepulcros, mas mesmo assim, quando Jesus teve um encontro com ele, a vida dele mudou. E quando alguém tem encontro com Jesus, já não pode ser a mesma pessoa. Quando alguém tem um encontro com Jesus, já não pode ser a mesma pessoa. E como esse homem que nós acabamos de ler, não precisou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, foi apenas uma única vez que ele entendeu que eu tenho que falar das boas novas, que eu tenho que compartilhar aquilo que Jesus fez. E eu estou em crer que essa é uma igreja que tem vivido os milagres de Deus. Eu creio que esse povo tem vivido as maravilhas de Deus. Então, anuncie aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Há uma mensagem da parte de Deus na tua vida que você precisa proclamar para as nações. Compartilhe. Compartilhe. E vamos falar de Jesus nos 4 cantos do mundo. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Eu quero que você levante nessa hora. A palavra não está no muito ouvir, não está no muito falar. A palavra de Deus não é o tanto que o nosso amado pastor tem de falar para a sua igreja. Não. É como nós colocamos em prática o pouco que nós temos ouvido. Até aqui, até o dia de hoje, quantos sermões esse homem de Deus não falou para essa igreja? Então não está na quantidade de sermões. Está, efetivamente, em como nós colocamos em prática o pouco que nós ouvimos. E essa é uma noite que você vai fazer diferente. Essa é uma noite que você vai aquecer o seu coração como um mensageiro de Jesus. Eu não posso voltar para a casa do meu pai sem que eu fale de Jesus. Há pessoas que são ganhas para Cristo, vivem aqui na igreja, e eles estão a ir embora para a casa do pai, sem nunca sequer falarem de Cristo. E essa vai ter que ser uma noite de perdão. Vamos pedir perdão a Deus. Porque até aqui eu tenho imputado essa responsabilidade aos outros, ao pastor, aos diáconos, aos missionários. Não. Essa responsabilidade, ela é igualmente para ti também. Pensa naquela pessoa que você nunca falou de Jesus. Pensa naquela pessoa que você nunca falou de Jesus. Hoje mesmo você vai fazer um telefonema para essa pessoa. Amanhã mesmo você vai fazer o telefonema para aquela pessoa. Por vezes basta um telefonema. Jesus te ama. E nós já ouvimos muito testemunho nesse mundo afora. Como uma canção, como uma simples palavra tirou uma pessoa da forca. Muitos testemunhos. Uma única palavra tirou pessoas da boca do fumo. Uma única palavra tirou pessoas da prostituição. Uma única palavra. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Muita gente aceitou Jesus, muita gente procurou conhecer mais de Jesus por causa de uma palavra. Não olha para a tua teologia, não olha para o teu conhecimento, não olha para o teu estado, tão somente fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. O resto, o Espírito Santo convence. Mas você
precisa lançar essa semente. Se existe aqui alguém nessa noite que sabe que não tem falado de Jesus, hoje é esse dia que vai ter que assumir esse compromisso aqui na casa de Deus. Vamos aproveitar essa atmosfera, vamos aproveitar essa palavra para a gente pedir perdão nessa noite e dizer: Deus, usa-me com sabedoria, usa-me com direção, para que eu, ali onde eu for, não vou falar de religião, eu não vou falar de doutrina, mas tão somente eu vou falar do teu amor. Tão somente eu vou falar do teu amor, no poderoso nome de Jesus. Você que está aí, começa a orar, começa a pedir a Deus por uma palavra de direcionamento. Inclusive você pode pedir por pessoas aí no teu lugar. Enquanto nós vamos sendo ministrados aqui, peça por pessoas. A palavra diz que certa vez Jesus olhou para os campos e efetivamente a seara era muito grande, era a hora da colheita, mas Jesus disse: vamos orar ao dono da seara para que envie mais ceifeiros. Então nós temos essa oportunidade nessa noite de orarmos a Deus que nos mande mais pessoas para que a gente vá para as nações falar de Jesus. Mande mais pessoas para que nos ajudem a falar de Jesus. Mas que a minha vida, ela servirá e ela terá um único propósito: falar de Jesus. No poderoso nome de Jesus, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. E aí no teu lugar você vai orando por uma direção da parte de Deus. Vamos falando de Jesus. Nada mais importa.